André Ramalho não se assusta com situações adversas. O zagueiro tinha outras possibilidades para a carreira, mas escolheu o Corinthians mesmo com o momento conturbado. Nunca tive tanta proposta na minha carreira de uma vez. Tive propostas na Europa, propostas no Brasil, propostas financeiramente bem maiores do que a que eu tive aqui. Mas eu escolhi propositalmente o Corinthians porque eu queria sentir isso, o que é ser um jogador do Corinthians. Que não fez essa escolha para pensar só em fugir do rebaixamento. Quero muito poder estar alcançando coisas com o clube, se vou me tornar um ídolo ou não, isso não cabe a mim decidir. Espero, sim, poder estar fazendo história aqui também, deixar meu nome marcado, porque esse clube merece. Por outro lado, como a gente viu na tela, o Corinthians. Para isso eu chamo também o Rafael Valente para atualizar o lado do Timão, que aí fora de casa, né, Rafa, vai ter que remar bastante. Pois é, Mari, boa tarde para você, boa tarde também para os companheiros do estúdio e para o nosso fã de esporte. Essa já é a pior campanha do Corinthians como visitante nos pontos corridos até a presente rodada, né? Até a 17ª rodada. O Corinthians não vai conseguir registrar uma campanha melhor do que outros anos, mas pode tentar não ficar na história como a pior de sempre, né? Porque ele não venceu nenhum jogo, isso nunca aconteceu, isso é inédito para o Corinthians, terminar um turno de Campeonato Brasileiro sem pelo menos uma vitória fora de casa. A única vez que isso aconteceu, foram duas na verdade, mas com 20 times no campeonato, isso aconteceu em 2009, só que naquele ano o Corinthians pelo menos tinha 6 pontos, agora tem 2 pontos. Né? É uma campanha muito ruim, o Ramon Dias está ciente sobre isso, falou sobre isso nas 2 entrevistas que deu, tanto a de apresentação como a entrevista depois do jogo que o Corinthians venceu o Criciúma, e para ele a fórmula que ele tem que aplicar é mudar a postura, é os jogadores entrarem com outro espírito, é os jogadores entrarem mais concentrados e mais atentos na partida, só que esse não é o único problema do Ramon Dias, ele não terá Ranieri, que cumpre suspensão por cartão amarelo, e o setor que o Ranieri joga, né, o volante, é um setor complicado para o Corinthians, porque o Corinthians tem poucas peças. Ele tem o próprio Ranieri, ele tem o Rian, que é um garoto da base, e ele tem o Breno Bidon. Chegou agora o Alex Santana, conquistou a torcida, o Alex Santana provavelmente será titular. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, Mari, eu diria que o Ramon Dias vai escalar o Alex Santana mais atrás e o Breno Bidon um pouco mais à frente. Ele não usou o Breno Bidon contra o Criciúma, preferiu pôr o Rian para entrar no segundo tempo, mas pelo fato do Rian ser muito novo, ainda não está com aquela casca que precisa para ter nesses tipos de jogos, né? O Bahia é o 3º colocado. Enfim, eu aposto que ele vai arriscar com o Alex Santana e o Breno Bidon ali protegendo o time. De qualquer maneira, a gente vai ter uma pista hoje, viu, Mari? Porque o Corinthians vai apresentar oficialmente o Alex Santana 1h30 da tarde. Ele já estreou, mas vai ser a primeira vez que ele vai pousar ali com a camisa que ele escolheu, a camisa de número 80, e vai falar com os jornalistas. E eu vou tentar ver se consigo alguma pista sobre como que o Corinthians vai enfrentar o Bahia no domingo. Mari e meus amigos. Boa, Valente, tá com essa missão, então. E o puro suco do futebol brasileiro, né? O cara já jogou, mas agora, ó, gente, é ele aqui, ó, o jogador que será apresentado. Boa sequência de trabalho pro Valente. Você, enquanto o Valente fazia a aposta dele ali do Alex e do Bidon, você concordava com ele, Mário Marra? É difícil não concordar com o Rafael Valente. Mas é assim, apesar de entender as características diferentes, né? O Alex Santana é um jogador que vai melhor pro campo de ataque, assim, vindo de trás, ele consegue fechar. Não tem no elenco do Corinthians alguém como o Ranieri, né? Com aquela força física, com a tal da encurtada também, com posicionamento, com o duelo aéreo. O Ranieri foi uma grande contratação. Mas não dá para ter ele todos os jogos. Eu acho que para esse jogo, logo esse, hein? Um jogo difícil demais para o Corinthians. Eu acho também, talvez até um outro volante, eu já até falei sobre isso durante a semana, daria para encaixar. Para proteger mais o meio? Para proteger mais. Porque o meio do Bahia é uma sacanagem. Mas aí não dá para abrir mão do Wesley. O Wesley saiu no jogo. Tá. Aí abre mão dele? Porque você precisa ter campo para correr, né? Uhum. E o Wesley é o jogador que tem mais velocidade. E o Coronado entrou muito bem pelo lado esquerdo, que é uma posição que ele gosta, né? Ele gosta de jogar ali pelo lado esquerdo, mas é tecnicamente um jogador que acrescenta, dando mais criatividade, só que no jogo físico perde, e principalmente em um jogo que vai pedir velocidade, o Wesley faz mais sentido por ali. Eu também estou com o Rafael Valente, eu acho que manutenção do Alex Santana, grande estreia. Acho que é um jogador que, além da chegada na frente que tem como virtude, ele conseguiu ser muito forte nos duelos, na marcação. Foram 6 desarmes, circulou o campo inteiro. O Bidon é muito bom jogador, promissor, com bola, com muita qualidade, só que eu acho que ele pode sentir esse jogo na marcação.
contra um Bahia que controla. Contra um Bahia que está jogando um futebol de primeira prateleira aí nessa temporada e está chegando uma baita contratação no Bahia, viu? Em breve deve ser oficializado aí o Luciano Rodrigues, um atacante extremamente promissor aqui do futebol sul-americano. Liverpool do Uruguai, seleção de base do Uruguai também. Estava lendo que os primeiros documentos, informação que veio do Uruguai, não foram o que eles esperavam, por acordo, mas que o acordo está para ser assinado a qualquer momento. É jogador grande, jogou contra o Palmeiras, agora na Libertadores. Jogou o pré-olímpico também no início do ano. Campeão mundial sub-20 também. E é muito, muito bom jogador, vai ajudar bastante. E isso que o Donan está falando, o Bidon, eu acho que ele vai assim, correr muito se ele jogar. Porque o Bahia é um outro time que tem uma característica que é trabalhar bem a partir da posse da bola. O Bahia teve, em algum momento no jogo contra o Maracanã, 80% de posse de bola contra o Flamengo. Depois caiu, obviamente, ninguém vai sustentar isso. Eu não estou falando os primeiros 2 minutos, não, estou falando no primeiro tempo e tal. E o Bahia faz isso, ainda mais jogando em casa. Só que ele acabou de ter um problema, o jogo contra o Cuiabá. Porque foi também controlador, também foi dono da bola, mas em algum momento não conseguiu mapear que a velocidade do contra-ataque do Cuiabá tinha um início. Né? Era o primeiro passe, era a roubada de bola. E é claro que o Ramon Dias e que o Corinthians, eles viram isso. O Bahia não tem que abrir mão do seu controle. Controla como poucos o futebol, jogando hoje no futebol brasileiro. Mas as pessoas, os outros times já sabem como... O antídoto. Talvez. E a gente sabe que o Rogério também está de olho nesses problemas que ele tem, porque ele sempre falou sobre profundidade de elenco, a questão das peças. Ele vai interpretando os problemas à medida que eles aparecem. O Rogério não me parece ser um técnico cego quando ele nota algum problema, né, Dona? Não, ele sempre muito transparente, né? A direção tentando trabalhar para fortalecer ainda mais esse elenco do Bahia. Boa notícia que o Santiago Arias volta, opção ali para a lateral direita. Né? E ingressos esgotados, casa cheia. Né? O Bahia é muito forte dentro de casa, na briga ali na parte de cima da tabela, com futebol controlador, protagonista e agradável, né? Bem envolvente. 12h59, virando no relógio, isso quer dizer que o nosso Sport Center chega ao fim, tá? A gente volta segunda-feira, 11 horas da manhã, mas com a nossa... O alvo do Fenerbahçe, clube turco que acaba de contratar o técnico português José Mourinho. Mas a notícia não é boa. Além da possibilidade real de perder um atleta importante como o Wesley, o Timão ficou bem distante dos 30 milhões de euros sonhados. Só para fazer uma breve retrospectiva, algumas semanas atrás o West Ham ofereceu 18 milhões de euros para contratar o atleta. O Corinthians disse não porque o Caio, o braço direito do presidente Augusto Melo, assegurava que chegaria uma proposta de 30 milhões de euros pelo Wesley. O tempo passou e nenhuma proposta próxima disso foi apresentada. Houve uma consulta do Borussia Dortmund, que toparia pagar algo na casa dos 20 milhões de euros. A conversa não andou e, nesse momento, não existe nenhuma oferta, exceção a essa nova consulta feita pelo Fenerbahçe. Esses 18 milhões de euros que o clube turco está disposto a pagar equivalem a 109 milhões de reais, bem distante dos 30 milhões de euros que sonhava o Timão. Mas, diante da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, existe uma possibilidade real de o negócio ser concretizado a qualquer momento. Só para completar, em relação às chegadas, a contratações, o Corinthians não tem conseguido avançar, especialmente nos jogadores de frente. Já são 4 reforços contratados, o goleiro Hugo Souza, que vem do Flamengo por empréstimo, o zagueiro André Ramalho, que já foi inclusive apresentado, estava livre no mercado, o meio-campista Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense, operação de 2,5 milhões de euros, além do Charles, volante que foi comprado do Midland, da Dinamarca, por 1.300.000 euros. O Corinthians ainda negocia com Cuéllar e Facundo Bernal. O Cuéllar é prioridade do Ramon Dias. O Facundo Bernal é visto pelos dirigentes como alguém com um potencial de revenda importante. Foi o primeiro a contar que esse uruguaio que pertence ao Defensor interessa ao Timão. Corinthians e Fluminense disputam a contratação desse jogador. Em relação aos atacantes, enorme dificuldade. Gonzalo Plata, que pertence ao Al Sadd do Catar, custa 12 milhões de euros. O Vieto foi sugerido, mas é caro. O Balotelli já foi descartado e o Timão segue com dificuldades, com a lembrança de que a janela se encerra no dia 2 de setembro. Uma sequência aí muito complicada de calendário, um jogo atrás do outro, que diz muito sobre as competições eliminatórias, né, as Copas.
Só que, olhando o que vai ser agosto vai ser crucial para a sequência do Campeonato Brasileiro, para definir título, definir rebaixamento, não só questão física, questão de pontuação, assim, tem muito de uma questão mental também. Sim. De até que ponto uma eliminação ou uma classificação vai ou impulsionar ou trazer uma instabilidade muito grande interna dentro de um clube que foi eliminado. Então, assim, o mês de agosto é o mês para todo mundo ficar vidrado acompanhando o futebol brasileiro, porque vai ser decisivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Porque até também pode chegar a acontecer de, por exemplo, um Corinthians ou um Grêmio, ou um Fluminense, eles avançam na Copa do Brasil, dá uma arranhada no Campeonato Brasileiro, não necessariamente larga o Campeonato Brasileiro, só que a comemoração da Copa do Brasil, ela não tem garantia de título e ela não tem garantia de dezembro. Não tem. E aí você tem que tomar essa decisão. Tipo, eu tenho um jogador muito importante que está, assim, no limite. E eu tenho um jogo importante do Campeonato Brasileiro. E tem... Para essas 3 equipes, eu priorizo o Campeonato Brasileiro. Teve um vencedor do sorteio? Eu acho que o Vasco, ele O Atlético Goianiense? tem um adversário mais acessível, né? O jogo em Goiânia recente foi duro, mas o Vasco conseguiu uma vitória. Então o Vasco tem uma condição de passar e eu acho que o São Paulo também. O Atlético contra o CRB? Também. O Galo com o CRB. Acho que são os 3 que... Ainda bem que foi você que falou isso, né? Eu não quero ir pro vestiário do CRB. Não, mas você viu que ela que... Não, porque querendo ou não, são equipes que não estão na Série A do campeonato, né? Você pega Goiás e você pega o CRB. Foi aquele mesmo que eliminou o Palmeiras recentemente, né? Galo, São Paulo e Vasco. Eliminou mais alguém. O Inter... Não. Não? Vou pesquisar. Muito bem treinado pelo Daniel Paulista. Bom, vamos para o